Fala, João, tá me ouvindo aí? Perfeitamente, e você? Opa, aqui também. E aí, conseguiu chegar aí? Tá certinho? Graças a Deus, estamos a postos aqui. Que bom. Beleza. Para quem não conhece, João Lucas já tem participado, né, João, há algum tempo já de vários conteúdos nossos, já participou de minisséries que a gente já fez aqui na área de cibersegurança. E eu queria rapidamente que o João desse aí uma explanada aí na sua biografia aí, rapidamente, falasse um pouquinho aí do seu trabalho nessa área de Blue Team, na área de Pentest, que a gente sabe que você é especialista nisso, hacker ético. Então, fala um pouquinho, se apresenta para a galera e a gente já começa esse bate-papo. Primeiramente, é um imenso prazer, Rafael, como sempre, estar aqui com vocês, poder compartilhar o nosso conhecimento. É um assunto tão importante hoje em dia, né, que esse compartilhamento ele é muito importante para o crescimento da sociedade, né, para a proteção das empresas, das pessoas. Então, primeiro, parabéns pela iniciativa. Meu nome é João Brásio, eu sou diretor executivo e técnico da Electron Security. Venho da área de engenharia de computação e sempre minha paixão foi segurança, desde pequeno, desde antes da engenharia, né? Aquele olhar até hollywoodiano pela coisa, assistindo filme, sempre tive aquela paixão. Achei que era algo inatingível, né? Por um bom tempo da minha carreira eu fui seguindo a parte normal, desenvolvimento, achando que ou se nasce um hacker ou você não tem chance. O que era um ledo engano. Graças a Deus descobri que esse engano, estudei, encontrei fontes de conhecimento, é mais questão de empenho, de você correr atrás, e acabei trilhando aí nas últimas uma década e meia essa área de segurança da informação. É o que eu respiro, é o que eu vivo todo dia, os dois lados, tanto o ataque da defesa quanto o lado do ataque, então é algo que eu estou muito imerso. Que top. Ô, João, para a gente já começar esse debate, a gente sabe que Red e Blue Team é um tema que nos Estados Unidos ele já tem há algum tempo já esse debate. Aqui no Brasil ele começou a chegar aí nos últimos anos, né? E as próprias grandes empresas já vêm implementando, investindo mais nessa temática. Claro que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o time ali o time azul, né? Vamos dizer assim. Então, que é um time mais para defesa. Mas eu queria explanar um pouquinho contigo que essa separação de times tem sido cada vez maior na área de cibersegurança. A gente sabe que agora tem aí tem o Yellow, tem o Green, tem o Blue, tem o Purple, Orange, o Red. Eu queria ouvir de você, assim, essencialmente, quais são essas diferenças? Como que tá, você que tem um amplo conhecimento também dos Estados Unidos, o que está sendo transportado aqui para o Brasil, quais são os elementos diferentes entre essas funções e como tem sido aplicado hoje aqui no Brasil pelo seu conhecimento? Perfeito. Esse conceito ele foi se ampliando com o tempo, então ele não é mais tão binário quanto o Red and Blue Team, mas eu acho que para a gente exemplificar fica mais interessante a gente focar nos pilares tradicionais, que é o Red e o Blue Team. O Red Team nada mais é, né, se a gente fizer uma síntese, do que o time de ataque. É aquele time que ele interpreta o papel do atacante. Claro que, como ele está trabalhando para a corporação, o intuito não é causar nenhum dano, pelo contrário, é identificar aquelas fragilidades, identificar as vulnerabilidades. E do outro lado, a gente tem o Blue Team, que é o time defensivo, cuja a missão principal todo dia é pensar na defesa da empresa, pensar como não só o Red Team, porque eles sabem que eles têm o contra-time dentro da corporação, mas como o atacante vai conseguir adentrar a minha infraestrutura? Como eu posso proteger? Então ele tenta preventivamente criar métricas e criar ferramentas para não permitir que isso ocorra. Então esse é o conceito mais tradicional. Red Team ofensivo, Blue Team defensivo. Legal. E assim, a primeira pergunta voltada um pouco mais dessa parte do Blue Team, a gente sabe que é bem comum, né, a parte do ataque hacker ético, que hoje é mais conhecido como Pentest ali em si, mas normalmente uma pessoa, para ela fazer parte do Blue Team,
ela participa ali do Red Team, ela tem as funções do Red Team, seria necessário ela conhecer? E aí, junto com essa pergunta, eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória, como que começou, se você já começou direto como a parte defensiva, ou se você já foi como aquele atacante mesmo, conhecendo como funciona os mecanismos, né? Enfim, de uma invasão, etc. E depois você agregou esse conhecimento na área defensiva. Perfeito. Na verdade, eu comecei na parte ofensiva, né? E aí vou linkar a questão da sua primeira pergunta. A minha opinião como profissional da área é de que é vital para o cara do Blue Team entender as técnicas de invasão. Então, ter o conhecimento, pelo menos básico, do Red Team. Porque é difícil, como que a gente vai se proteger de algo que a gente não sabe de onde vem? Né, um ataque, a gente pensar no mundo físico, um ataque aéreo, um ataque marítimo, um ataque em terra. Então a gente tem que entender as estratégias de ataque, entender os modos, as técnicas que são utilizadas pelo time do lado de lá, para aí sim a gente conseguir colocar essas defesas em prática, pensar nas ferramentas, nas configurações, né, na resposta ao incidente. Então eu acho, de fato, vital, um pilar vital para quem quer trabalhar na área defensiva, entender a fundo o ataque. Sem entender o ataque, a gente não consegue defender, porque daí é uma ameaça invisível, é uma ameaça desconhecida. E tudo que é desconhecido, isso para o ser humano no geral, é difícil. Como que a gente vai lidar com algo desconhecido? Então tem que sim que conhecer. A minha carreira, desde o início, eu comecei na área ofensiva, detectando vulnerabilidades para grandes empresas como Google, Facebook, Apple, Microsoft, várias do Vale do Silício. A gente detectava vulnerabilidades para ajudar eles, né, a fechar essas portas. Vamos dizer assim, que é o termo mais tranquilo. Mas basicamente é isso, tentar transformar o sistema em algo mais robusto. Com essa bagagem, fica fácil da gente estudar a parte defensiva e aplicar essas mitigações. Show. João, uma das grandes percepções que a gente vem tendo aqui no cenário brasileiro também é a quantidade de vagas em aberto nessa área de cibersegurança, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, e a dificuldade das empresas em encontrar profissionais ali habilitados, competentes, para suprir essa demanda, essa necessidade por profissionais capacitados, enfim, para colocar nessas posições. Quais são, na sua visão aí e a sua experiência, as principais habilidades técnicas para atuação especificamente no Blue Team? Mas se você também quiser explanar um pouquinho, como você tem muita experiência na parte ofensiva também, no Red Team, quais seriam as habilidades técnicas e se existe alguma habilidade que está além do conhecimento técnico e das certificações usuais que a gente já vem conhecendo, que vem tendo amplo acesso aqui no Brasil também. Perfeito. Primeiro ponto, quero dar um exemplo da minha própria empresa. A gente abriu 20 vagas ofensivas, eu tenho 11 inscritos, né? Porque, obviamente, a gente tem certos requisitos para que as pessoas apliquem para essa vaga. E eu tenho 11 inscritos. Acho que qualquer outro segmento esperava-se ter 200 para daí eu escolher os 20. Eu não tenho nem os 20, eu tenho 11 inscritos. Isso é desesperador, né? Para quem é da área, para uma empresa que está em crescimento, isso é desesperador. Então, o que você disse não é nem um pouco pequeno, é muito grande o número de vagas abertas por falta de mão de obra especializada. O que a pessoa, eu diria que tanto para trabalhar no Red ou no Blue Team, apesar das diferenças, uma bagagem técnica da parte de tecnologia mesmo, entender desenvolvimento, entender como as infraestruturas funcionam, como esses ambientes são conectados, nuvem privada, nuvem pública, aplicação web, banco de dados. Você entendendo o ecossistema de tecnologia, de sistemas da informação, só assim, na minha opinião, você vai conseguir entender como eles podem ter fragilidades. Porque se você conhece a arquitetura, você conhece o esqueleto, toda aquela planta, você vai conseguir entender os pontos fracos daquilo. Então eu imagino que para uma pessoa trilhar essa área de cyber, ela tem que ter uma boa bagagem densa de tecnologia, desenvolvedor mesmo, saber desenvolver código, saber entender como as coisas se conectam, as peças do quebra-cabeça se juntam. Algo que está além da capacitação técnica. Isso é o quê? Né? Capacitação técnica é empenho, estudo, busca de conhecimento, aprimoramento, você vai ter. Criatividade. Essa é uma parte, e é uma criatividade diferente. Eu sempre na minha vida achei que eu fosse uma pessoa não criativa. Eu nunca conseguiria fazer um desenho sem ser o de palitinho,
O boneco de palitinho é o meu auge da criatividade. Me pensei por muitos anos, equivocadamente, que era uma pessoa sem criatividade. E vi que minha criatividade era focada nesse meio, né, ofensor, nesse meio ofensor com objetivos defensivos. Né? Pensar, o que será que o desenvolvedor esqueceu? Eu acho que ele esqueceu isso. A gente vai lá e testa, o cara esqueceu mesmo. Conseguimos entrar onde não deveria. Então essa criatividade, esse jogo de cintura, esse pensar fora da caixa, além, tentar conectar os pontos, os grupos de desenvolvimento, um deve ter conversado com o outro sobre isso, devem ter esquecido esse ponto, vou explorar o ponto, bater naquele ponto. É uma parte que, infelizmente, essa é a única que a gente não consegue, pelo menos eu acredito que não consegue inserir. É uma coisa mais nata, é de si. Entendi. E assim, olhando para o mercado brasileiro, né, das empresas, das corporações que acabam abrindo essas vagas, você já tem percebido que essas empresas já estão começando a utilizar mais a abordagem dos times Red, Blue Team? Você já tem percebido essa adoção maior, um investimento em budget mesmo, né, separando o budget ali no orçamento e tal, para esse investimento, ou você ainda vê que ainda é uma coisa muito de grandes corporações, pelo que você já tem por experiência? Rafael, era um conceito muito renegado, muito, na verdade, deixado de lado. Então, baseado em algo que já não tinha uma quantidade muito grande, posso dizer que está explosivo, é exponencial o crescimento da adoção da tática Blue Team, Red Team e tantas outras, como Purple, mas assim, é exponencial, isso é inegável. Cada vez mais a gente está vendo as empresas adotarem esse método. Porém, de novo, quando a gente vê no big espectro, né, no grande espectro, algo que não era utilizado quase nada lá atrás, então a gente ainda tem, ao mesmo tempo que a gente tem um crescimento exponencial, a gente ainda tem muita empresa para adotar. Está focado mais na média, na grande, o pequeno acaba não fazendo, principalmente por questões de custo, mas aí você tem também Blue Team terceirizado, né, as a service, você tem Red Team as a service, então tem soluções até para o pequeno hoje. Essas soluções estão aparecendo agora, estão despontando no horizonte. Então eu acredito que tem muito espaço para crescer, apesar da gente já ver o número multiplicar em escalas exponenciais, a adoção disso. E é um caminho sem volta, que eu tenho... eu imagino, uma dúvida que eu acabo tendo sobre essa questão do investimento também, mas ao mesmo tempo voltando até um pouquinho na questão das competências lá, é que eu me lembrei aqui agora. A gente percebe que hoje o leque de desenvolvimento lá atrás, a gente tinha, entre aspas, poucas linguagens de programação, né? Hoje a gente já identifica diversas linguagens, muitas delas chegam no mesmo objetivo, mas existem diversos caminhos que um programador, um desenvolvedor e até um profissional de SI, um profissional de infra consegue ali a estudar, né? Ao mesmo tempo, a gente olha para o cenário cyber hoje, existe, é um caminho vasto, né? A gente começa a abrir e a gente vê que existem muitos caminhos que os profissionais poderiam ali tomar para estudo, para onde ele começa a focar, e aí vira aquela grande dúvida na cabeça. Cara, por onde que eu começo, né? Quais são as linguagens que eu estudo, o que eu devo estudar na parte de infra, na parte de nuvem, na parte de SI, o que eu devo fazer? E aí é a dúvida que eu queria tirar contigo. Quando você olha para, por exemplo, os profissionais que você acaba buscando, né, os perfis que você acaba buscando, o que você olha essencialmente nesse profissional? E segundo, o que você recomenda para a galera que está assistindo aqui a nível de estudo? Olha, claro que não existe o certo e errado, mas eu iria por esse caminho, ou eu acho que é mais interessante começar por esse caminho, olhando especificamente o Blue Team. Legal, vamos lá. A questão de linguagem, do que aprender, eu não especificaria nada, porque eu acho que não seria útil. Olha, vai nessa linguagem, ela é melhor que aquela. Eu acredito que a partir do momento que você conhecer as pequenas peças de sistemas complexos de informação, fizer um banco de dados, mas eu vou para Oracle ou vou para MySQL? Faz uma aplicação web, seja em Python, PHP, ASP, aprende a conectar as coisas, a fazer a coisa funcionar, pluga num servidor na nuvem, entenda o acesso, sem acessar o servidor via SSH, tem via senha, via chave pública e privada, começa a entender essa dinâmica. Quando você tem esse conhecimento amplo, ele não precisa ser muito denso
em algo específico. Eu não preciso ser o melhor cara do Python para ser um grande hacker. Isso é uma mentira. Isso não precisa. É natural que as pessoas do TI, da tecnologia, cyber ou não, vão escolher algo que tem uma aderência maior, que gosta mais, se identifica mais, ou área web, área desktop, ou Python, ou WASP, ou Windows, ou Linux. Não há problema nisso. Para mim, você tem que entender as peças do quebra-cabeça. Entender servidor aqui tem um web server, o web server roda essa aplicação web conectada a um servidor de banco de dados, SQL ou NoSQL. A hora que você tem uma visão geral de um sistema mais robusto, mais complexo, aí você começa a ter sacadas. Pode ter uma falha nessa conexão, pode ter uma falha nessa porta, pode ter uma vulnerabilidade nesse trecho de código. Eu acho que fica mais fácil de vislumbrar. Então eu não guiaria ninguém dizendo, vai para Python, vai para PHP. Eu não acho que... entre no TI como um todo, entenda como a coisa funciona, tecnologia, entenda como tudo se conecta, como tudo se conversa. A sua pergunta, a questão de para onde eu vou. Isso eu ainda acho que é uma das partes mais complexas. Faltam tantas áreas, você pega medicina, engenharia, tem suas complexidades, não é disso que eu quero dizer, mas você tem conhecimento, livros pré-moldados, bonitinho, você tem cursos, faculdade, graduação, pós-graduação. A parte de cyber, eu acho que ainda falta um crescimento, né? Ainda tem espaço para ter mais curso, para ter mais graduação, mais certificação. Eu acho que tem espaço demais para crescer, para que as pessoas tenham caminho A, B, C, D, E. Hoje, às vezes é difícil, até quando as pessoas me perguntam no LinkedIn, como que eu viro um hacker? Eu falo, cara, nem eu sei, e olha que eu virei. Porque o caminho foi tão tortuoso, foi tão difícil de verdade, que eu não consegui criar um mapa. Se eu olho para trás, eu não consigo enxergar o início. É muito difícil, eu acho isso ruim. Por isso que tem tanta vaga aberta, tanta mão de obra faltando. Falta um pouco mais de organização do conteúdo para que as pessoas tenham acesso. Eu acho que, por isso que eu até agradeci no início desse papo. É importante a gente compartilhar o nosso conhecimento para crescer a comunidade. Então, mais cursos, mais pessoas que façam coisas como essa aqui que a Start está fazendo. Vamos conversar, vamos tentar entender. Então, assim, concluindo, pegar algum curso que você acha que tem uma grade interessante, seja ele pequeno, de 6 meses, seja uma graduação, 2 anos, 5 anos, independente, comece por algo, entenda a tecnologia, pegue alguma certificação. Eu não acho que você precisa ter 12 certificações penduradas no peito, não é medalha igual de militar no filme americano, não acredito nisso. Pega uma ou duas, só para você entender como funciona o mercado, é mais do que suficiente. Na nossa empresa, até uma outra pergunta que você disse, que perfil de profissional você busca? Nós, qualquer um que pense fora da caixa, que domine a área de tecnologia, a área de cyber, e isso abrange vários tipos de público. Eu tenho um cara hoje que é um trator, no bom sentido, é uma máquina, 22 anos, saiu da medicina, 3º ano de medicina numa Universidade Federal do Norte para trabalhar com a gente. Começou em janeiro desse ano. É um gênio, é algo que é difícil até descrever, um cara brilhante. E olha lá, nem fez um curso, nem tem graduação, e isso para nós é irrelevante. Se você tem, legal, se você não tem, legal também. Não é o que importa é você ter o conhecimento aplicado. A gente colocar você no campo de batalha e ver ou você defendendo ou ver você atacando. E a gente consegue medir isso, a gente consegue olhar e mensurar isso. E isso é o que nos importa de fato. Então eu digo, busque o conhecimento. Como? Se é graduação, se é só um curso temporário, não importa. Conhecimento, empenho, que é o que vai te levar a crescer nessa área. Muitos daqueles que nos seguem aqui, participam do conteúdo que a gente propaga, João, são prestadores de serviços, aqueles provedores de serviços gerenciados tanto na parte de infra quanto na parte de segurança também. E o dia a dia desse pessoal, operacionalmente falando, é ferramenta, né? Ferramentas, processos e pessoas, né? E quando a gente fala de ferramenta, a parte defensiva, claro, mexe muito com ferramentas também, de mecanismos de proteção, enfim. E na sua visão, né, na sua experiência, o que você cobra, o que você, quando você tem ali um cliente que tem uma ferramenta de proteção, seja um EDR, seja um firewall, seja um firewall de aplicação, seja, enfim, qualquer ferramenta que esteja ali englobado de acordo com o plano da empresa, um plano de segurança da empresa, o que você mede nessas ferramentas? Quando você atende, quando você presta um serviço,
Qual ali são os requisitos, os pilares que você cobra de uma ferramenta para decidir, olha, essa daqui melhor, essa daqui não faz tanto sentido? Claro que a gente tem, entre ferramentas de mesmo segmento, a gente tem estudos, né? A gente tem várias empresas que dissecaram basicamente elas, então a gente tem muito white paper, tem muito material para estudar, isso é um ponto um. Então, um dos pilares é já usar o material que existe no mundo para você mensurar uma empresa entre outra, até aquelas matrizes mesmo, essa faz isso, só que essa não. Essa faz, essa também faz. Ajuda muito, mais um conteúdo um pouco mais denso. Então, esse é o pilar 1 e pilar 2, prática. Então tá bom, então você tem um CIEM, você tem um Web Application Firewall, você tem um Firewall, você tem não sei o quê. Ok, vamos atacar, vamos pôr o Red Team para funcionar. Vamos ver se seu time de SOC vai detectar esse ataque que a gente vai fazer às 3 da manhã hoje. Entendeu? Então eu acho que a prática também é um segundo pilar para a gente mensurar não só se as ferramentas são resilientes, também como configuração, porque tem uma boa ferramenta implementada de maneira incorreta, é a mesma coisa que não ter, às vezes até piora, fala bem a verdade. Você acha que você tem a sensação da segurança sem ter a segurança. E ter sensação de segurança sem ter segurança não tem nada pior. É preferível você ter medo, todo dia não ter segurança. Mas você tem medo, então você está preparado para coisa ruim. Quando você acha que tem segurança, você não está preparado. Então, a gente entende com essa prática se está tudo muito bem configurado, o fine tuning está feito, o time, porque também não adianta você ter uma ferramenta de segurança se você não tem um time lá. O ser humano ainda é um elemento vital, né, para a configuração, para a manutenção, para o gerenciamento dessas ferramentas. Então, às vezes, você entender se também está todo mundo conectado, todo mundo na mesma página. O CIEM deu um alerta. Alguém viu? Alguém tomou uma ação? Tudo isso vai ser visto com prática. Prática e estudo baseado nos materiais que já existem de todas essas grandes ferramentas. Sensacional. O pessoal já está pedindo emprego aqui para você, hein, João? No chat aqui. Eu estou pedindo. Tá com vaga aberta. Eu estou implorando. Não é uma brincadeira. Passa o link aí. Qual que é o link para o pessoal se inscrever aí? Eu vou encontrar e já vou passando. Põe o link aí. Você. Vou sim. O pessoal se inscreve aí, ó. Tá com quantas vagas abertas aí, João? Eu tenho 20 abertas e 11 inscritos, e não necessariamente os 11 ocuparam 11 lugares. Pelo contrário, né? A gente ainda... muita gente acaba sendo cortada, porque a linha é muito em cima. Achei aqui, ó. Então... Manda aí no chat para mim que eu coloco aqui. Olha, aqui um formuláriozinho bem básico. O que não tiver resposta não é super importante. Responde o que precisar, sem se matar muito. O que importa é o que está na ponta da língua. Vagas para Elitron, né? Isso. Aí, ó. Então, vou te colocar na fogueira agora, hein, cara. Pode me pôr. Pode colocar? Então, ó, qual que você prefere? Qual que é mais desafiador, time vermelho ou time azul? E contextualiza, hein? Olha, é uma pergunta assim, eu não vou querer sair pela tangente não, mas eu não consigo dizer, depende muito da situação, e assim, são tão importantes quanto, não dá para relativizar a importância de cada um, e eu não consigo dizer, é muito difícil, ambos exigem muito ímpeto, muita competência, invadir, achar as vulnerabilidades não é um trabalho fácil. Se fosse fácil, a gente teria um monte de ferramenta que você põe no play e no fim do dia achou e solucionou todos os problemas. Pelo contrário, você tem que ter times multidisciplinares, o cara que é bom de banco de dados, o cara que é bom... Igual eu disse, eu tenho um cara de 22 anos que fazia MED, mas eu tenho um cara também que tem pós-graduação em TI. É essa multidisciplinaridade, essa hegemonia que a gente tem no time, que acaba fazendo um conectar um ponto que o outro não viu. E eles se juntam, é muito incrível, a entrega é feita em conjunto. Não existe uma pessoa, um elemento que abrange tudo. Impossível. O assunto é complexo, é profundo e é muito denso. Então a gente precisa de gente, a gente precisa de uma comunidade, um grupo de segurança. Ninguém sozinho vai ser suficiente, tá? Então, voltando ao cerne da pergunta, difícil, são tarefas muito complexas. Invadir e defender são bem difíceis, mas eu vou pôr uma pimenta para o Blue Team, porque existe um pouquinho de desproporcionalidade na balança, que é qual? O Blue Team tem que estar preparado para tapar todos os buracos. O Red Team precisa de um bom buraco e eu adentro a tua rede interna.
e lá eu movimento lateral, faço movimentação lateral, invado, comprometo a rede. Uma porta aberta. Blue Team, se tiverem 1000, ele tem que lembrar das 1000 para fechar. Então eu acho que isso deixa a balança um pouco desproporcional, apesar da complexidade dos dois lados. João, guardadas as devidas confidencialidades aí do seu trabalho, que eu sei que você não pode compartilhar informações sensíveis, né? Mas eu queria que você compartilhasse algum caso tanto de Red que você já passou e também um caso de Blue Team especificamente que foi emblemático assim e você se lembra e fala, putz, cara, isso aqui foi sensacional, essa experiência, tanto com o seu time ou quando você fazia a parte de hacker ético, né, fazendo ali para as empresas, enfim. Você tem casos aí que você se lembra? De Red Team, vários, né? Porque a gente faz muito Red Team as a Service, então é o nosso dia a dia, é o que a gente mais trabalha aqui. Então tem casos de vou dizer assim, tentar não entrar em detalhes que levariam ao cliente, mas eu tenho um cliente do segmento financeiro, né? Aonde num trabalho de Red Team, a gente terminou, e a gente teve essa autorização, perguntou antes, óbvio, desviando dinheiro da conta do presidente da instituição financeira. Então, o Red Team, ele leva a casos muito interessantes. A gente, em trabalhos governamentais, já viu de tudo, acessou coisas que a gente só imaginaria ver em filme. Então, essa parte do trabalho é maravilhosa, que eu brinco com os meus sócios e os meus colaboradores, de tédio a gente não morre. Pode morrer de estresse, a pressão é grande, mas tédio não é um elemento na nossa vida, não há dúvida. Então a gente acaba no Red Team vendo coisas que não eram para a gente ver. Então órgãos governamentais com dados de 200 milhões de habitantes, de cidadãos, nos dão autorização e a gente, a hora que vê, fala, caramba, que mundo enorme. Até hoje, 15 anos depois que eu estou na carreira, às vezes eu ainda vejo coisas que me chocam. Então esse caso da instituição financeira é tanto caso que tem baralhamente. Olha, de tudo, viu? Parar sistema. O Red Team encontra coisas surreais. De Blue Team. Você já viu. Você já pegou, desculpa te cortar, você já pegou algum caso em Red Team que chegou a mexer com parte de infraestrutura física de cidade, enfim? Já. Você já pegou já? Dois casos. Num trabalho de Red Team, a gente conseguiu entrar no sistema de controle de temperatura do data center do Google na Austrália. Isso eu posso falar o nome do cliente, porque eles permitem. Google, empresas do Vale do Silício, quando arrumam vulnerabilidades, normalmente eles permitem que se compartilhe. É uma cultura que há lá. Então a gente conseguiu acesso poderia subir a temperatura a ponto de queimar servidores, né? É um ambiente muito controlado desse ponto de vista, é um ambiente frio, gelado, imagina o tamanho de um parque tecnológico do Google. Isso foi assustador. E um outro um sistema, isso faz pouco, foi esse ano ainda, foi no primeiro trimestre de 2022, um sistema da Inglaterra de controle de tensão e iluminação das áreas públicas de Londres. Então a gente podia ficar brincando com a iluminação, mexer em tensão, até coisa de queimar equipamento. Então tem umas coisas bem interessantes aí. Bizarro, né, cara? É bizarro, é bizarro. A hora que a gente vê esse tipo de painel, eu vou te falar, é o que eu falo, ainda surpreende. É uma área que ela ainda consegue nos surpreender, dá uma batedeira, você fala, meu Deus do céu, Londres inteira na nossa mão, olha que coisa maluca. Quando a gente pensa que os IoTs estão aumentando, né, as coisas conectadas estão aumentando, cara, olha a enormidade de como os hackers do mal poderão utilizar isso contra as pessoas, contra as organizações, contra os governos. Tanto é que a gente fala que a guerra, né, tem até uma frase do Warren Buffett que ele fala assim, que a guerra nuclear não assusta tanto ele quanto uma guerra cibernética, né? Ele tem mais receio de uma guerra cibernética do que uma guerra nuclear, né? Então é bizarro, cara, pensar na quantidade de dispositivos que estão conectados e é aí que entra a nossa preocupação por segurança, né? Poxa, claro. Se tudo está conectado, se tudo está na internet, se tudo, entre aspas, não é mais privado, né? Tá tudo público praticamente, os cuidados que devem se tomar aí tanto as organizações, os órgãos governamentais, enfim, é assustador. Não tenha dúvida, Rafael, a gente chega ao ponto de eu estar numa conferência, acho que faz 2 anos atrás, e os caras conseguirem desligar um marca-passo.
Então, assim, Meu uma Deus. empresa ela usou o marca-passo com Bluetooth para quê? Para o cara senta no médico, o médico pega o device, olha, você teve um problema de batimento ontem à noite, o que aconteceu? Um susto, achei que alguém pulou na minha casa, então tudo bem, tá tranquilo. Então, assim, para melhorar a qualidade de vida, melhorar a proximidade do médico com o seu paciente, o que é super louvável, e de um outro lado, graças a Deus, foi um time, né, para encontrar o problema para solucionar, não para fazer maldades, mas imagina um chefe de Estado, um CEO de uma empresa, ou nós, como cidadãos, todos nós temos direito à vida, alguém, ao clique de um botão, te desligar, porque é isso, né? A pessoa depende do marca-passo, a pessoa pode te desligar. Olha onde a gente chegou, a vida das pessoas hoje está conectada. Não é só semáforo, não é só babá eletrônica, não é só a fechadura da nossa casa. São pessoas. São pessoas que hoje dependem de tecnologia para viver dia a dia. Bomba de E o insulina. mais... Quantas pessoas que vivem com a diabetes e hoje, para ter uma qualidade de vida, usam aquela bomba que faz, né, a injeção, eu não entendo direito, mas de tempos em tempos, para ter uma qualidade de vida melhor. O cara vai lá e injeta a dose inteira diária no momento só. Com certeza isso pode ser fatal. Hospitais conectados também, né, João? Que estão altamente conectados hoje em dia, os equipamentos, tudo conectado. Cara, é assustador, assim, o que pode chegar a ser. Por isso que a gente fala, né? Às vezes, as lideranças, elas não captaram ainda, porque eles vão a nível do quê? Né? O investimento é transformação digital. Eu quero mais transformação digital para o meu negócio ser mais produtivo, mais conectado. São termos convincentes. Realmente, quero tornar o meu negócio mais lucrativo, mais eficiente e tal. A própria organização ali do hospital, tal, o conselho quer que o hospital atenda mais eficiência, tal, mais saúde para os pacientes, mas eles acabam perdendo ali de vista que mais conectado significa também mais risco, né? Então, isso é assustador, cara. A gente fala assim, às vezes dando risada aqui, mas é assustador o que pode vir a chegar a ser. Nesse caso do marca-passo, olha só, a gente sabe hoje que aconteceu, né? Porque alguém foi lá e identificou isso. Mas e aquele cara que nem soube por que o marca-passo parou de funcionar? O médico também falou assim: olha, foi pilha, não foi? O que foi? O cara não sabe, né? Então é crítico, cara. É crítico, é crítico. Você realmente pode ter casos que nem se saiba, nunca, né, se descubra o que aconteceu. Então, isso é a importância da gente conscientizar as pessoas para que é uma área vasta, é uma área linda, uma área maravilhosa. De novo, não vou romantizar, é estressante, é pressão. Todo dia você está desatualizado. Eu vou sair aqui dessa entrevista 1 hora nesse mundo, é 1 ano. Eu já tenho que me atualizar todos os dias, no fim do dia, ler, leitura. Isso é um ponto. Não gosta de se atualizar, não gosta de estudar, aí já desculpa, não é a área certa. Do contrário, uma área que tem aventura, uma área que não é boring, né? Não é tediosa, é uma área que engrandece. Claro que por ser uma área com uma mão de obra tão especializada e sobrando vaga, paga bem, mas acho que nem só de dinheiro vale a vida. Você dormir à noite sabendo, por exemplo, que imagina um grupo desse que encontrou essa vulnerabilidade no marca-passo, talvez antes de qualquer outro atacante malicioso usar, dormir sabendo quantas vidas você pode ter salvado. Então, hoje é uma área que você pode sim, não é relativizar, não é superestimar, você salva a vida sim no longo prazo. Porque as pessoas, às vezes, elas perdem a percepção, e isso eu falo pessoas no sentido dos especialistas de segurança mesmo, né? Eles perdem a percepção de que, na realidade, eles estão ajudando pessoas, né? Tá ajudando o próximo, porque, no final das contas, se você protege uma empresa, uma organização que tinha dados sensíveis ali de colaboradores, de presidentes, como você pegou um caso, poxa, você afeta a vida desse cara, a privacidade. Um exemplo, tá? Vamos guardar as devidas proporções, mas é a mesma coisa que pegarem todas as informações do Neymar, que é o nosso craque aí da seleção, que a gente tá em época de Copa do Mundo e tal, e simplesmente jogarem no ar a privacidade desse cara. Pensa o inferno que vai ser a vida do Neymar, em caso informações como essa sejam tornadas públicas, enfim, um vazamento às vezes no celular do cara, pega informação, vaza essas informações. Então, isso eu estou falando de uma questão até, entre aspas, algo que é tão comum hoje que acontece, que aparece pouco nos noticiários, né? Só que eu estou mencionando casos de notoriedades públicas. A questão é,
profissionais de cibersegurança, profissionais especialistas de segurança, eles ajudam ao próximo, né? No final das contas, ele está livrando ali uma pessoa de ter uma depressão, de ter uma série de problemas de saúde no futuro por conta de algo que afetou ali a privacidade. Tem gente que preza muito por isso, né? Ô, João, deixa eu só comentar uma coisa aqui, que essa live já rendeu alguns frutos aí para você, tá? Porque tem uma galera aqui que já falando que já tá se inscrevendo aí na vaga. Eu não sei o perfil, tá? Eu não vou colocar minha mão no fogo aqui, mas o pessoal tá se inscrevendo aqui na vaga. Já valeu aí. Muito bem-vindos, não tenha dúvida. Toda inscrição é extremamente bem-vinda. Exato, e olha, a gente fica feliz de estar fazendo um evento que está gerando oportunidades, porque, cara, isso aqui é sensacional. Olha, teve uma pergunta aqui do Geriel, mas eu não queria te colocar no fogo aqui, porque ele fala, vou dar o exemplo aqui, né? Diante dos ataques aqui mencionados, que consideram de alta complexidade, vocês consideram a urna eletrônica vulnerável, o sistema nosso eleitoral brasileiro confiável? Assim, você não precisa falar, obviamente, questões políticas, João, mas falando mais a nível de sistemas, né, que tem ali por base um banco de dados, uma linguagem de programação. Na sua visão, independente de urnas eletrônicas ou não, você acredita em algo que seja 100% seguro, a ponto de se bater ali na tecla, não, meu negócio é seguro, né, esse sistema aqui é seguro? É Geriel, né? Isso. Geriel, é uma pergunta complexa, não vou dizer que é uma pergunta fácil, é uma pergunta que a gente tem que tomar muito cuidado quando vai responder, porque a gente está, qualquer coisa que a gente fale, ou para o bem ou para o mal, no fim do dia é a democracia de mais de 200 milhões de pessoas, né, um dos maiores países do mundo. Então não vou relativizar o assunto. Para quem não sabe, a Electron foi a empresa que esteve dentro, tanto de 2018 quanto agora em 2022, dentro da sala cofre do TSE. Nós fizemos parte da auditoria da totalização dos votos, então a gente está muito conectado. Eu fiz parte do time de auditoria de 2014, quando o PSDB pediu uma auditoria, então eu estou muito conectado com esse assunto de urna eletrônica. Fiz parte de vários grupos de estudo, tanto do Palácio do Planalto com o TSE, né? A gente tinha um grupo multidisciplinar para tentar evoluir o assunto, então realmente eu estou a par. O que eu posso dizer é não existe. A gente, infelizmente, criou-se uma guerra de duas narrativas. Uma onde é totalmente inseguro e a outra onde é totalmente seguro. E eu, como um cientista da área, vou dizer que nenhuma dessas versões é verdadeira. Não é totalmente descartável, não é totalmente inseguro, não é uma sucata, não. É uma coisa que, né, o sistema eleitoral brasileiro, o sistema de votação eletrônica brasileiro é louvável. A gente tem desde 1990. Eu não tinha nenhum computador em casa, eu sou da área de segurança. Fui ter computador em casa acho que faz 20 anos, anos 2000. Então, a gente já vota né, apertando teclas antes de eu saber o que era um celular, basicamente. Eu era um bebê. Então, isso é louvável. A velocidade que traz, né, várias fraudes que foram coibidas do papel por conta disso. Então, isso é um ponto super positivo. Agora, o ponto de achar que isso não precisa mais evoluir, não precisa mais melhorar, não precisa mais conversar, é proibido conversar, é proibido falar, é proibido criticar, desculpa. Eu, como cientista, não posso. Para mim, 2 mais 2 é 4. Não tem ideologia política. Ideologia política tem que ficar em casa. É em casa com a minha mulher, com a minha família. Aqui, eu sou um cara da matemática. 2 e 2 é 4 em qualquer lugar do mundo. Tem que ser. Então, eu gosto de falar em fatos. Dá para evoluir? Sim. Tem que ser criticado? Sim. Se a gente junto sentar Tribunal Supereleitoral, com executivo, com população, com sociedade civil, a gente não tenha dúvida que a gente só vai aprimorar o que já é legal, o que já é bom. A gente vai melhorar, vai transformar em algo mais seguro. Mas essa dinâmica do não é nada ou é tudo, desculpa, não existe. Tem como evoluir? Sim. Não é super inseguro, não é fácil de fazer qualquer tipo de maracutaia, mas ao mesmo tempo, vamos conversar ano a ano. Tudo está evoluindo no mundo, isso também tem que evoluir. João, a gente já está chegando aqui, cara, agradeço demais aí a sua participação, como sempre. Eu sei que a pergunta do Geriel, você colocou o João numa polêmica aqui, hein, cara, mas... Não, mas é justo, mas é importante, que... mas é o momento que a gente está vivendo também, né, o pessoal fica sempre, que é da área de cibersegurança, o pessoal tem dúvidas também, né, mas acho que é importante
destacar esse assunto aqui. Claro, zero ideologia, zero política aqui, a questão é mais sistemicamente falando, né? Que é o nosso papel aqui como... Pautar na ciência, ponto. Não tem, acredito, não acredito, gostei ou não gostei do resultado, isso aí tem que ser para profissionais da área, para quando você é um especialista, um auditor, um perito forense, você tem que ser agnóstico. Você tem que deixar esses valores de lado. É igual quando você é um juiz, você é um magistrado, você senta para dar uma sentença, você não pode levar seus valores pessoais. É a lei, você goste dela ou não. Você tem que ser imparcial, é a lei. Mas eu acho esse artigo tão ruim. Se você é um juiz, você tem que seguir, ponto. Goste ou não goste. Então, para nós é a mesma coisa. A gente tem que seguir o que os livros nos dizem, o que a ciência nos diz. Vamos conversar, vamos melhorar. Todo ano vai ter uma nova melhoria. A gente vai evoluir para os próximos 100 anos, se deixar. Porque a tecnologia é evolução, não pode parar. E o interessante é que, assim, o questionamento ele é muito importante, né? Porque muitas pessoas questionam o questionamento. E na tecnologia, na segurança, vocês aí que são profissionais de cibersegurança, vocês se questionam o tempo inteiro, né? Você está se questionando, poxa, será que isso aqui é vulnerável? Não é? Vamos testar, né? Então isso é uma coisa natural que deveria ser, né? São essas perguntas binárias o tempo inteiro. Será que o desenvolvedor pensou nisso? Não sei, testa. Será que será que a gente pode entrar por baixo, por cima, por lado? Essas perguntas que fazem a gente ter sucesso, né, no nosso trabalho. Exatamente. João, a gente está chegando ao final aqui do nosso período. Quero agradecer demais. Eu acho que a live aí já contribuiu bastante para a Elitron também, mas eu acho até que fica aqui o gostinho, João. Fica o gostinho aqui para a gente sentar um dia junto aí e conversar sobre algo mais específico nessa área de vagas, conhecimento técnico para a comunidade. Eu acho que isso é muito válido a gente estressar um pouco mais esse tema aí, porque eu vejo que tem muita gente aqui que está querendo ir para essa área, muitas vezes não sabe os caminhos, ou aqueles que já estão em empregos, já estão estudando SI, já estão estudando a parte de cyber, mas não sabem como se posicionar dentro desse mercado. E você aí, com grandes profissionais que têm grande experiência, acredito que pode ajudar muito nesse sentido e ajuda, obviamente, a sua organização, ajuda outras organizações e acaba ajudando o mercado de um modo geral. Mas eu queria aqui também já pedir para você fazer um pitch final aí, né, e dar algumas recomendações para a galera que quer estudar um pouco mais sobre Blue Team e também fazer aí o encerramento aí da sua participação. Perfeito. Só complementando o que você disse, Rafael, acho uma dinâmica super interessante, uma dinâmica que eu nunca vi de a gente explorar o dia a dia, porque a gente fala aqui de uma forma mais abstrata, mais focado em certos assuntos, e conversar como é que é o dia a dia da empresa, como é que é o dia a dia do profissional de cyber, o que ele vê, quais são os pontos, né, bons e negativos, tudo na vida é uma balança, o estresse aqui, mas olha, você vai ter um benefício aqui, assim que funciona, como que você faz, como que é o dia de um especialista cyber, acorda que horas, é um morcego, vive de madrugada, aonde você lê, que rede social usa, é legal entender, porque muita gente quer entrar e não sabe nem onde está pisando. Então, a gente vai acabar afastando alguns aventureiros, fala, não é para mim, ou outros a gente vai consolidar que realmente é o que quer. Eu acho uma dinâmica muito interessante, estou super à disposição para a gente bater esse papo. Ô, João, desculpa te cortar, eu vou fazer não sei se você libera, mas seria legal a gente montar aí um grupo de visita, hein, em algumas empresas de cyber aí, a galera acho que ia topar, hein? O que você acha? Eu acho que ia ser super legal, porque é difícil de ver, a gente às vezes não tem, não é muito palpável, né? Meio abstrato. O que o cara faz? Senta onde? Vive como? Tem gente que acha que o povo é diferente, é um bicho, vive de ponta cabeça, é sério, né? Então acho que é legal isso, aproximar com a realidade, porque também desmistifica algumas coisas, viu? E eu acho que tirar um pouco do fator hollywoodiano ajuda a mostrar que as coisas são mais alcançáveis. Show demais. E tem todo o espaço aí agora para você dar o conselho final e o encerramento aí. Sem dúvida, acho que o conselho final é uma área que exige empenho. Eu já disse isso muitas vezes, não quero ser um disco riscado, mas não entra de forma leviana, achando que você vai aprender o alfabeto e o alfabeto vai ser sempre o mesmo. Não, é um alfabeto maluco. Todo dia você acorda e parece que você não sabe falar. Ele é diferente, ele muda, você tem que se adaptar.
estudar as novas tecnologias, aprender as novas linguagens, entender os novos softwares, as novas ferramentas, estudar as novas ameaças que estão despontando no horizonte, entender os progressos, porque elas também evoluem, e evoluem muito rapidamente. Então não entre de forma leviana. E de novo, por quê? Primeiro que não vai ser bom para sua vida, porque a gente vai trabalhar numa área que a gente não gosta e que não quer, né? Tem gente que não é para si, não tem problema. Então, se você não quer o tempo inteiro correr atrás do conhecimento, não é uma área interessante. Então, se empenhe muito e lembre, por que isso? Lembre, no fim do dia, a sua ação impacta vidas. Então, quando a gente é negligente, quando a gente deixa a peteca cair na nossa área, você afeta a vida de milhões de pessoas. Isso é diariamente. Diariamente a gente está lidando com a informação, com a privacidade, com equipamentos médicos, com equipamentos hoje que voam de todo tipo, IoT, câmera, babá eletrônica dentro da casa das pessoas, a fechadura eletrônica. Gente, o mundo de IoT só está no início, vai longe. Então lembrar que a nossa área, a gente lida com vidas. Então a gente deve respeito a ela, deve muito respeito a essa área. Sensacional, João. Cara, sensacional, agradeço demais a sua presença, como sempre, aí, super disponível. Eu vou te mandar mensagem depois para a gente combinar certinho. Eu sei que seu final de ano também vai ser super corrido, mas acredito que ano que vem reserva boas novidades aí para a galera da comunidade. A gente pode pensar em algo legal para o pessoal, para trazer um conhecimento a mais, algo mão na massa, algo mais na prática. Acho que é válido. A Start você sabe muito bem, a Start já tem algum tempo se posicionado, tem feito esse conteúdo gratuito, aberto para a comunidade. A gente não cobra nada, com a intenção de realmente ajudar o pessoal a se colocar na área, a ter insights, a melhorar o seu conhecimento, buscar, muitas vezes, fazer networking ali com os especialistas convidados, para conhecer um pouco mais, ampliar a sua área de conhecimento, e você tem sempre aí, tem sido aberto, né, a esse tipo de conteúdo. Então, eu agradeço demais e a gente se vê numa próxima. Certamente vou te convidar novamente. Então, fica aguardando minha mensagem lá no Mensageiro. Não vou falar onde, mas no Mensageiro. Eu que agradeço. Valeu, pelo João. espaço. Tamo junto, cara. Agradeço aí pelo espaço, agradeço a iniciativa da Start e obrigado por todo mundo. Espero que a gente possa ter tido aí um papo que enriqueceu pelo menos um pouquinho aí a carreira de vocês. Obrigadão, gente. Um abração. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.